Se você sente que a dor que viveu não foi em vão, saiba que não é por acaso que este vídeo chegou até você. Existe um chamado silencioso que apenas alguns conseguem escutar. Ele não aparece para todos, mas para aqueles que foram escolhidos a atravessar o caminho invisível que transforma a dor em abundância. E agora eu quero que você faça um gesto simples, mas poderoso. Escreva nos comentários a frase: "Eu transformo minha dor em abundância". Quando você escreve isso, você não apenas declara sua intenção ao universo, mas também começa a mover energia estagnada dentro de si. Esse ato funciona como uma chave que abre a primeira porta desse processo. Talvez você já tenha se perguntado: por que precisei passar por tantas dores, tantas perdas, tantas situações que pareciam injustas? Por que tantas vezes me senti esquecido, ignorado, abandonado pelo invisível? O que vou revelar aqui é que nada foi desperdiçado. Cada lágrima, cada noite silenciosa, cada peso no peito foi um ingrediente secreto para sua transformação. O universo não desperdiça a dor. Ele a recicla em propósito. Este vídeo não é apenas sobre esperança, mas sobre revelação. Você vai entender o que é o caminho invisível, como reconhecer seus sinais e, principalmente, como atravessá-lo. Vai perceber que há um mapa escondido no meio do caos, e que sua dor é a bússola que aponta para a abundância. Quando você começa a enxergar sob essa lente, descobre que não estava perdido, mas sendo preparado. Eu preciso que você fique até o final, porque há um decreto coletivo que sela essa travessia. E quando muitas vozes declaram juntas, a energia se amplifica e cria um portal que nenhuma sombra pode fechar. Mas antes de chegarmos lá, precisamos percorrer cada etapa. Primeiro, reconhecer o peso da jornada que trouxe você até aqui. Depois, compreender como o invisível age nos bastidores. E por fim, aplicar o protocolo que transforma o que parecia maldição em bênção. O risco de ignorar essa mensagem é continuar preso em um ciclo de dor que não se converte em nada. Mas a promessa para quem atravessa é clara: abundância, clareza, paz e uma força que ninguém mais pode roubar. É por isso que agora vamos validar essa caminhada que você já percorreu, porque só quem carregou a dor entende o poder que existe no processo de transformação. Você já carregou dores que pareciam insuportáveis, perdas que deixaram cicatrizes invisíveis e momentos de silêncio em que ninguém ao seu redor parecia compreender o que você estava vivendo. Talvez tenha se perguntado inúmeras vezes por que precisava passar por tudo aquilo. E mesmo sem resposta imediata, algo dentro de você resistiu. Essa resistência silenciosa já é a prova de que existe uma força maior em sua trajetória. O invisível nunca ignorou suas lágrimas. Cada esforço escondido foi registrado. Cada gesto de fé no meio da escuridão foi anotado como sementes espirituais que agora começam a brotar. É natural sentir revolta, a sensação de injustiça por ter feito o melhor e ainda assim colher o oposto. Muitas vezes você se comparou com outros, questionou por que alguns recebiam tão rápido aquilo que para você parecia inalcançável. Mas a verdade é que o universo não o abandonou, apenas o preparou de forma mais profunda. A dor não foi punição, mas treinamento. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para alcançar sua forma mais pura, você foi lapidado pelas circunstâncias que pareciam contra você, mas estavam a seu favor em um nível invisível. Essa jornada não é para todos. Apenas os que atravessaram o vale da dor possuem a chave do caminho invisível, porque somente quem conhece a escuridão entende o valor da luz. A promessa é clara: dor privada se transforma em abundância pública. O que foi escondido no silêncio será revelado na plenitude. Essa é a justiça espiritual que opera além do tempo humano, mas que nunca falha. Quando você olha para trás, percebe que suportou muito mais do que imaginava ser capaz. E essa força adquirida não será desperdiçada. Tudo o que você viveu é combustível para aquilo que está por vir. O caminho invisível não é sobre negar a dor, mas sobre compreender que ela foi o portal que o trouxe até este momento. E agora que a sua trajetória foi validada,
O próximo passo é enxergar como esse caminho opera, como o invisível constrói rotas que não podem ser vistas a olho nu, mas que se revelam através de sinais claros para aqueles que estão prontos a atravessá-lo. O caminho invisível não é uma estrada comum. Ele não aparece desenhado diante de você, mas se manifesta através de sinais sutis, movimentos que só quem está desperto consegue perceber. É como atravessar uma ponte feita de luz que só surge quando você dá o primeiro passo no vazio. Essa rota espiritual não pode ser explicada pela lógica, porque pertence ao reino do invisível, onde a fé abre portas que os olhos ainda não enxergam. Na linguagem simbólica da astrologia, esse processo pode ser comparado à lua cheia, momento em que tudo o que estava escondido vem à tona e se revela com clareza. É nesse estágio que o invisível se torna visível, mostrando o que antes parecia confusão. Da mesma forma, o caminho da abundância só se ilumina depois que você aceita olhar para a própria escuridão. A luz não vem de fora, mas do reflexo da sua entrega. Os sinais de que você já está nesse caminho são inconfundíveis. Sonhos intensos que deixam marcas mesmo após acordar. Sincronicidades como palavras ou símbolos que se repetem em lugares inesperados. Sensações repentinas de déjà-vu, como se estivesse revivendo um trecho da sua história, só que em um nível mais profundo. Até arrepios sem motivo aparente são respostas do seu campo energético, mostrando que você está conectado. Esses sinais não devem gerar medo, mas consciência. São lembretes de que existe um propósito guiando cada passo. O caminho invisível exige coragem, porque muitas vezes parece solitário. Ele pede que você confie antes de ver, que haja antes de ter garantias, que declare abundância, mesmo quando tudo parece escassez. E é justamente nesse espaço de confiança que a transformação acontece. O que parecia vazio se torna repleto, e o que parecia dor se converte em combustível. A maioria das pessoas não enxerga esse processo porque ainda espera sinais grandiosos e evidentes. Mas os escolhidos sabem que a verdadeira revelação acontece em detalhes. Quem reconhece esses detalhes, abre portais que os outros sequer percebem. E é por isso que, a partir de agora, precisamos percorrer juntos 3 blocos centrais que formam essa travessia. O reconhecimento da dor, a alquimia espiritual que transforma essa dor e a abertura para receber a abundância. Cada bloco é um degrau. E cada degrau conduz você mais fundo no caminho invisível que já está se formando sob seus pés. O primeiro bloco dessa travessia é o reconhecimento da dor. Não há como transformar o que você insiste em negar. Muitas pessoas acreditam que o caminho da abundância é apenas sobre pensar positivo e rejeitar qualquer lembrança difícil. Mas a verdade é que aquilo que você tenta esconder continua vibrando no fundo do seu campo energético. É como um peso invisível que impede o fluxo de avançar. Reconhecer a dor não significa se entregar a ela, mas dar nome ao que você sentiu para que, finalmente, possa liberar. Esse bloqueio aparece em sintomas claros, um aperto no peito que surge sem motivo, lembranças recorrentes de situações passadas que você gostaria de apagar, comportamentos de autossabotagem que fazem você parar sempre no mesmo ponto. São sinais de que a dor ainda está pedindo para ser vista. E enquanto você não olhar para ela, continuará repetindo os mesmos padrões, mesmo sem querer. Imagine alguém que viveu uma rejeição no passado e, mesmo desejando um relacionamento saudável, repete a experiência de afastar pessoas que poderiam amá-la. Essa não é uma escolha consciente, mas o reflexo de uma dor não reconhecida. O erro comum é tentar correr, fingir que nada aconteceu, mascarar com distrações. Mas quanto mais você corre, mais a dor corre atrás. O protocolo imediato é simples, mas exige coragem. Pegue um papel e escreva tudo o que sente em relação a essa dor, sem censura, sem medo de julgamento. Permita que as palavras carreguem o peso que estava preso dentro de você. Em seguida, faça uma respiração profunda e consciente, inspirando lentamente, segurando o ar e soltando devagar, como se estivesse abrindo espaço para algo novo entrar. Enquanto faz isso,
Declare em voz alta: eu reconheço minha dor e abro espaço para a cura. Esse gesto de reconhecimento já muda a vibração. A dor deixa de ser um inimigo oculto e se torna um portal para o próximo estágio. Porque ao encarar o que antes era sombra, você cria o solo fértil para a alquimia espiritual acontecer. E é nesse segundo bloco que a transformação se intensifica, quando a dor começa a se tornar matéria-prima para a abundância que já espera por você. O segundo bloco é a alquimia espiritual, o momento em que a dor deixa de ser apenas peso e se transforma em combustível. Alquimia é transmutação. É pegar algo aparentemente sem valor e descobrir que ali existe matéria-prima para criar algo novo. Quando você entende que sua dor não é apenas lembrança, mas energia acumulada, começa a enxergar que pode moldá-la em direção à abundância. É nesse ponto que você percebe que nada foi em vão, porque tudo pode ser transformado. Esse processo costuma ser acompanhado por sinais claros. De repente, você sente uma movimentação interna como se algo estivesse prestes a mudar. Surge criatividade inesperada, ideias que parecem nascer do nada, clareza súbita em áreas da vida que antes eram confusas. É como se uma chama acendesse dentro de você. Não é coincidência, é a alquimia acontecendo. A numerologia também revela esse estágio. Quando o número 777 aparece, muitos o interpretam como sinal de milagre em curso, lembrando que algo espiritual está se manifestando no físico. Imagine uma pessoa que enfrentou rejeições profundas. Essa dor poderia aprisioná-la, mas em vez disso, ela decide transformar esse sentimento em força para ajudar outros que passaram pelo mesmo. Assim, o que antes era ferida se torna propósito. O que antes paralisava, agora move. Esse é o poder da alquimia. Onde havia queda, nasce um pilar. O erro mais comum nesse estágio é confundir a dor com identidade. Muitos carregam o fardo acreditando que eu sou essa dor, quando na verdade, a dor foi apenas um capítulo, não o livro inteiro. O segredo é enxergar que você é maior do que a experiência que atravessou. Um protocolo simples pode ajudar. Feche os olhos, respire profundamente e visualize sua dor como uma chama escura em suas mãos. Então imagine essa chama sendo envolvida por uma luz dourada, até que ela se transforme em brilho. Enquanto faz isso, declare: minha dor é matéria-prima para a abundância. Esse gesto simbólico sela a transmutação e envia ao universo a ordem de transformação. Ao praticar essa alquimia, você começa a notar que o que antes parecia peso, agora se torna leveza. A ferida se converte em força e o vazio em criação. E é justamente a partir dessa transformação que o terceiro bloco se revela. A abertura para a abundância que já estava esperando para entrar. O terceiro bloco é a abertura para a abundância, o ponto em que você finalmente cria espaço para receber. Depois de reconhecer a dor e transformá-la em energia criativa, surge um estado de receptividade que antes era impossível. É como se o peso tivesse sido retirado do peito e, no lugar dele, houvesse uma leveza que permite respirar fundo novamente. Essa abertura não acontece apenas no plano emocional, mas também no espiritual, e começa a se refletir em pequenas manifestações no mundo físico. Os sinais desse estágio são nítidos. Você pode sentir uma paz sem motivo aparente, uma serenidade que não depende das circunstâncias externas. Percebe sincronicidades mais frequentes, como encontros inesperados que parecem preparados pelo universo. Números repetidos como 888 começam a surgir em relógios, placas, contas ou mensagens, como lembretes de que a abundância foi ativada em seu campo energético. Até o corpo físico responde, com uma sensação de leveza ou vitalidade que antes parecia distante. Um exemplo claro é o de alguém que, após anos de carregar mágoas, decide perdoar e soltar. Poucos dias depois, essa pessoa recebe uma oportunidade inesperada de trabalho ou encontra alguém que abre uma nova porta em sua vida. A energia liberada se transforma em fluxo e o invisível responde com rapidez. O erro mais comum nesse estágio
é duvidar do processo. Muitos sentem os sinais, mas deixam que a mente questione. Será que é real? Será que não estou imaginando? Essa dúvida fecha as janelas que estavam sendo abertas. O segredo é sustentar a confiança mesmo diante do invisível, sabendo que a abundância não depende de provas imediatas, mas da frequência que você mantém. Um protocolo simples pode fortalecer essa abertura. Todos os dias declare em voz alta 3 motivos de gratidão. Pode ser algo pequeno, como o sol que nasceu, o ar que você respira, ou uma pessoa que lhe apoiou. A gratidão é o ímã que expande a receptividade e sinaliza ao universo: eu estou pronto para receber mais. Enquanto faz isso, repita: eu permito que a abundância flua em mim. Quando você sustenta esse estado de gratidão e confiança, o caminho invisível se ilumina ainda mais. E é nesse ponto que começa a surgir a compreensão espiritual mais profunda. Como o universo converte a energia da dor em expansão, abrindo portas que antes pareciam impossíveis de atravessar. O invisível tem uma forma misteriosa de agir, e quando olhamos para a jornada da dor até a abundância, percebemos que existe uma engrenagem cósmica por trás de tudo. O que você sente como peso não é apenas experiência individual, mas parte de um movimento maior, que conecta sua história a algo coletivo. O universo não desperdiça energia. Aquilo que você viveu e acreditou ser apenas sofrimento, na verdade, está sendo convertido em força de expansão. É como se cada cicatriz se tornasse uma senha secreta para abrir portais que antes estavam fechados. Na linguagem simbólica dos astros, esse processo pode ser comparado ao trígono, um aspecto que representa fluidez, harmonia e portas que se abrem com facilidade. Ele mostra que depois da tensão e do peso, chega o momento em que o caminho se desenrola de forma natural. Tudo aquilo que parecia travado começa a se alinhar. Você percebe conexões que antes não via, entende escolhas que antes não faziam sentido, e até mesmo dores antigas revelam propósito. É a alquimia cósmica em ação, onde a energia bruta é lapidada em diamante. Mas aqui existe uma dualidade importante. A dor pode ser prisão ou portal. Ela pode manter você acorrentado, revivendo feridas, ou pode ser usada como ponte para atravessar e alcançar a abundância. A escolha nunca é automática, é sempre consciente. É nesse ponto que o caminho invisível exige maturidade espiritual. Porque não basta sofrer, é preciso decidir transformar. Esse entendimento traz clareza. A abundância não nasce no vazio, mas justamente no terreno onde houve entrega. A energia da dor, quando aceita e transmutada, cria espaço para que algo novo floresça. É como o solo queimado que se torna fértil para a próxima colheita. Quando você entende isso, percebe que cada experiência dolorosa trouxe em si a semente de algo maior. Essa revelação cósmica muda a forma como você enxerga sua própria história. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, você começa a perguntar: como posso transformar isso em expansão? Essa mudança de perspectiva é o que abre a mente e o coração para enxergar o verdadeiro poder escondido atrás da dor. E é justamente nesse ponto que surge o conflito interno mais desafiador. A mente quer fugir da dor, enquanto o coração pede para integrá-la. Esse embate se torna a chave da travessia, porque é nele que você decide se permanece preso ou se finalmente atravessa o portal da abundância. Dentro de você existe uma batalha silenciosa que poucos conseguem enxergar. De um lado está a mente, que quer fugir da dor a qualquer custo. Ela cria justificativas, inventa distrações, empurra você para longe daquilo que precisa ser encarado. A mente busca atalhos, porque teme perder o controle. Do outro lado está o coração, que pede entrega, que insiste em voltar ao ponto da ferida, para que ela seja acolhida e transformada. Esse embate é o conflito interno mais profundo do caminho invisível. É como se duas vozes disputassem espaço. A mente repete: esqueça isso, siga em frente, não olhe para trás. O coração responde: reconheça, aceite, porque é justamente aí que está o portal.
Enquanto a mente teme o mergulho, a alma sabe que sem ele não há verdadeira abundância. Essa contradição cria cansaço, ansiedade, a sensação de estar sempre em círculos. Mas na verdade não é retrocesso. É sinal de que você está prestes a atravessar uma fronteira decisiva. Esse conflito pode ser comparado a caminhar em um corredor estreito. De um lado, portas falsas que prometem saídas rápidas. De outro, a porta verdadeira que exige coragem para ser aberta. Muitos escolhem as saídas fáceis e acabam voltando ao mesmo lugar. Poucos têm a ousadia de encarar a porta que dói, mas é justamente essa que leva à abundância. A escolha, portanto, é inevitável. Você pode continuar negando a dor, permitindo que ela seja prisão, ou pode atravessá-la e permitir que se torne portal. Nenhum decreto, nenhum ritual funciona sem essa decisão consciente, porque o universo não responde às palavras ditas pela boca, mas à vibração sustentada pelo coração. É nesse momento que você percebe que não se trata de lutar contra a dor, mas de integrá-la. Quando a dor é reconhecida como parte da sua história, ela perde o poder de ferir e se transforma em ponte. A mente cessa a resistência e o coração assume a condução. Esse conflito é a última prova antes da travessia. E muitas vezes, é nesse ponto de maior tensão que surgem histórias reais de transformação, onde sinais sutis confirmam que a escolha pela entrega abre caminhos que antes pareciam impossíveis. É nesse cenário que testemunhos de vida se tornam prova viva de que a dor pode, sim, ser transformada em abundância. Havia uma pessoa que carregava uma dor profunda, uma ferida que parecia não cicatrizar. Ela tentava seguir em frente, mas sempre se via puxada de volta pelos mesmos pensamentos e sentimentos. A mente dizia para esquecer, mas o coração insistia em revisitar aquele ponto. Foi nesse conflito que começaram a surgir sinais. Primeiro, ela notou o número 1111 repetindo-se em relógios e telas. Depois, o 777 apareceu em uma nota fiscal. E mais tarde, o 888 surgiu em uma placa de carro. Não era coincidência. Era o invisível tentando chamar sua atenção para o portal que já estava aberto. No início, ela achou que estava apenas imaginando coisas, mas os sinais se tornaram tão frequentes que não havia mais como negar. Foi então que, numa noite de silêncio, decidiu experimentar algo diferente. Sentou-se com um caderno, escreveu sua intenção no presente: "Eu transformo minha dor em abundância", e respirou profundamente, usando o ritmo de inspirar em 4 tempos, segurar em 7 e expirar em 8. Ao final, declarou em voz firme: "Eu solto o que me prende e recebo o que me liberta." Esse pequeno gesto foi o suficiente para iniciar a mudança. Nos dias seguintes, ela sentiu uma paz inesperada, como se o peso que carregava tivesse se tornado mais leve. Sonhos reveladores começaram a surgir, mostrando respostas que a mente consciente nunca havia encontrado. E de maneira sutil, oportunidades começaram a aparecer. Uma conversa que trouxe clareza, uma pessoa que ofereceu ajuda no momento certo, uma ideia que abriu novas possibilidades. O mais impressionante não foi apenas o que mudou por fora, mas o que mudou por dentro. A sensação de estar presa deu lugar a uma confiança renovada. A dor que antes parecia maldição agora era vista como portal, e cada cicatriz passou a ser lembrada como prova da sua força. A partir desse ponto, ela nunca mais foi a mesma. Essa história mostra que o desbloqueio não depende de grandes rituais, mas de pequenos atos feitos com intenção verdadeira. É na simplicidade que a energia se move. É na entrega que o invisível responde. E agora que você já compreendeu como isso se manifesta na vida real, é hora de receber o protocolo prático que vai consolidar esse processo dentro de você, junto com o decreto final, que sela a sua travessia rumo à abundância. Chegamos ao ponto em que tudo se encaixa, onde a dor reconhecida, a alquimia espiritual e a abertura para o novo convergem em um único fluxo, o protocolo prático para transformar definitivamente o invisível em realidade. Esse protocolo é simples, mas poderoso, porque não se apoia em complexidade, e sim em presença e consistência.
Ele segue 4 passos que criam uma trilha clara para a abundância se manifestar. O primeiro passo é reconhecer. Não fugir da dor, mas encará-la como parte da sua história. Quando você admite o que viveu, tira a sombra do oculto e coloca luz sobre ela. O segundo passo é transformar. Isso significa olhar para a dor e permitir que ela se torne combustível. Você pode fazer isso através de um micro-ritual diário, visualizando luz envolvendo sua ferida até que ela brilhe em vez de ferir. O terceiro passo é liberar. Soltar o peso que já não serve, parar de revisitar constantemente as memórias como se fossem correntes. Uma forma simples é escrever tudo em um papel e depois rasgar ou queimar de forma segura, declarando que aquela energia não tem mais domínio sobre você. O quarto passo é receber. Aqui entra a prática da gratidão, que abre espaço no campo energético e sinaliza ao universo que você está pronto. A cada dia, declare 3 motivos de gratidão e repita: eu permito que a abundância flua em mim. Para manter o campo protegido, use recursos de limpeza energética como banho de sal, incenso ou orações de proteção. Esses gestos não são superstição, mas formas simbólicas de fortalecer a vibração. Os sinais de que o protocolo está funcionando podem vir de várias maneiras: uma paz repentina, sonhos reveladores, encontros inesperados, ou até sincronicidades que confirmam que você está no fluxo. E agora, juntos, selamos este processo com um decreto final. Declare em voz alta: eu transformo minha dor em abundância. Essa frase é a chave que fecha o ciclo de sofrimento e abre o portal da prosperidade. Escreva também nos comentários essa mesma frase, para que sua escolha seja registrada não só no invisível, mas também no coletivo que está atravessando este caminho com você. Encerre este momento visualizando correntes se quebrando ao seu redor e uma luz dourada se expandindo de dentro para fora. Essa é a sua nova frequência. Você não é apenas sobrevivente da dor, você é criador de abundância. O portal está aberto e você já começou a atravessá-lo.